Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Glaucia Trevisanuto. Hoje estou aqui com a doutora Fabiana Camargo, essa advogada, essa mulher, essa grande pessoa. Doutora, se apresenta pra gente, por favor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostei. Somos amigas aí da vida, o direito que nos apresentou. Sim. A gente troca cliente já há 2 décadas, né? Uma indicando para a outra na sua área de especialidade. Eu sou Fabiana Camargo, advogada da família, aqui na Zona Oeste, no Alto da Lapa, Leopoldina. Estive diretora jurídica dentro do plano de saúde da empresa operadora de saúde, comandando aí 500 processos. De lá para cá, eu me aperfeiçoei na vara de família, acabei me dedicando a isso. Casamento é uma sociedade e precisa de gestão. Sim. E estou engajada na política, na vida ativa, no ativismo, conversando com mulheres sobre política, sobre posicionamento, sobre bandeiras, sobre incluí-las na vida política, não só como candidatas, mas também como líderes de grupos. E estou à disposição para trazer conteúdo, trazer estímulo para novas advogadas, para os advogados, inspiração. Doutora, é um enorme prazer recebê-la. Doutora, inicialmente eu gostaria de saber o que a motivou a se tornar advogada. Então, comigo foi algo um pouco instintivo, né? Aos 9 anos eu tenho uma redação, guardo comigo uma cartinha, que aos 9 anos, o 3º ano do Fundamental 1, eu já escrevia que queria ser advogada. Da minha família não tem advogados, meu pai era contador, minha mãe dona de casa, mas eu tinha como ídolos alguns amigos do meu pai que frequentavam a minha casa, um inclusive que batizou o meu irmão, por serem muito falantes, muito atuantes durante aquele encontro de família no domingo, um churrasco, assistindo um jogo lá. Eles tinham uma oratória assim impecável e isso chamava a minha atenção, doutora. E eu coloquei nessa redação. Essa carta ficou guardada com uma prima minha e recentemente ela me entregou. Que então legal, doutora. Foi instintivo. Nossa, que bom. Doutora, e logo que você se formou, quais foram os maiores desafios, né, que a doutora enfrentou no início da carreira? Assim que a gente tira a OAB, né, eu acho que o desafio é chegar à formatura, concluir o curso, passar, e depois a gente tem logo em seguida uma outra prova de muita exigência, que é a prova da OAB. Na nossa época, ainda a prova escrita, né, com bastante sacrifício. Eu já trabalhava, eu fazia um estágio desde o 2º ano para conseguir também pagar a mensalidade. E eu não passei nessa prova da OAB, nossa certificação como advogada, na primeira prova. Eu tive aí que combater por 4 vezes, porque eu trabalhava como estagiária num grande escritório, trabalhava bastante, viajava, não dava conta de estudar, enfim. E esse para mim foi um desafio marcante. Uma vez tirada a OAB, conseguido lá atrás, em 1997, faz tempo, eu senti um empoderamento, uma autoestima, e aí estava tão certa do que eu queria, que eu fui para a captação de clientes. Eu fui pegando um de cada vez, entregando o meu melhor, caprichando, né, escutando bem a demanda, tentando mediar, tentando convergir da melhor forma, não só em audiência, mas às vezes alguns problemas que exigiam só que o advogado fizesse 1 ou 2 reuniões, uma intervenção extrajudicial, que é aquela que a gente não leva para o fórum. Eu sempre apostei muito também nessa situação. E a coisa fluiu, assim, um cliente indica para o outro. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi o exame da OAB e depois tudo aconteceu fluidamente e com dedicação. Doutora, a senhora tem uma personalidade muito forte, né? De quem sabe o que quer e luta pelos direitos, não só os seus, mas das outras mulheres, né? Hoje, em qual área a senhora atua? Qual é a especialização?
Então, o escritório hoje, ele tem várias... A gente não pode se limitar a uma única área, Sim. né? Você está aí também com o Trevisanuto, sabe que a gente tem uma bandeira principal, que é aquela bandeira que vem do coração, a minha é da família, né? São de soluções, reconhecimento de união, reconhecimento de paternidade, revisão de pensão, distrato, contratos de união, hoje várias formas de Sim. união, todas pactuadas em contratos, mas todas as formas de sociedade, para mim, porque eu também fiz uma especialização em direito empresarial, me caem muito bem e eu me sinto satisfeita em estar sendo remunerada por isso, que são estatuto, atas, formatação de uma sociedade, orientação para um novo empreendedor. Então, o direito empresarial e direito societário é uma vertente também que eu costumo me dedicar. Então, são duas áreas, direito societário, empresarial e o direito de família. Entendi. Doutora, em todo esse tempo, né, seu de trabalho, existiu algum caso que foi marcante na sua carreira? Ah, teve. Alguns, né, doutora? Nós estamos falando de 27 anos de advocacia, Sim, né? sim. 27 anos tiveram bastante surpresas, a gente acha que já viu de tudo, que já viu, o ser humano já mostrou o seu lado negro em algumas hipóteses, né? Chega no escritório pessoas bem devastadas moralmente, devastadas patrimonialmente, e a gente precisa adequar uma brecha legal, uma brecha na lei para restabelecer esse patrimônio ou esse desgaste emocional daquela pessoa. Recentemente, não vou nem muito atrás, tá? Porque minha memória, isso aqui ainda está comigo, eu ainda estou desvendando uma estratégia, não está no fórum ainda. Entendi. O rapaz contratado por uma indústria internacional, viaja muito, né? Vamos preservar aqui os dados, identidade, os dados pessoais, tem aí a LGPD que para todas as profissões exige que seja resguardado, né, a menção de qualquer nome. Por conta dessas viagens, ele ficou um pouco... ficou desfavorável para ele cuidar das aplicações, vamos dizer assim, né? Aplicações financeiras, conta e tal. E ele conhecia já há bastante tempo, tinha uma relação de confiança com um amigo. Esse amigo frequentava a casa, a família, filhos da mesma idade, né? E ele delegou de uma forma muito casual, Gláucia. E aí eu chamo a atenção de todos vocês, porque o advogado é só consultado depois do fato consumado. A gente não é consultado, nós não temos o costume, a cultura de consultar advogado no início de uma tratativa. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente, além de ter o estudo da letra da lei, a gente tem a experiência. Sim, de vários casos. Vivência. Né, a gente sabe. A gente tem uma... Eu costumo brincar com a doutora Gláucia, na vida social, que a gente também compartilha, né, de muitos momentos, de que a gente ficou muito, muito desconfiado do mundo. A gente precisa relaxar. Mas advogado tem... Porque a gente vê tantas situações de tirar proveito, do mais esperto, enfim, do vantajoso, que a gente tem isso para entregar para vocês, para falar para você, enquanto cliente, enquanto amigo. Esse cliente me procurou agora, como vários outros já tinha acontecido. Ele delegou casualmente poderes para essa pessoa manipular as aplicações financeiras, em especial a aplicação no day trading, que é na Bolsa de Valores, uma operação diária. E ele teve um rombo de 90 mil dólares de um dinheiro... Doutora. Que ele está ganhando aí com muito suor, com muita dedicação nessas viagens, sem nenhum documento. Nossa. Só troca de e-mails e de WhatsApp. Então, assim,
Fica o meu caso aqui de alerta para vocês. Consultem sim advogado sempre que tiverem uma ideia. Não está vetado nenhuma forma de ideia, de celebração, de parceria, nada. Tudo é possível, sim. O mundo está bem dinâmico, tudo está muito elástico, tudo é possível. Mas consultem a visão da advocacia, traga para esse olhar mais cauteloso, Sim, sem desconfiado, dúvida. né, que os Sim. advogados têm, porque é só para resguardar direitos. A gente não está aqui para impedir vocês de efetuar negócio, parcerias. A gente vai trazer um olhar para resguardar o seu... Porque o que tiver escrito tem que ser cumprido. Sim. E aí hoje eu não tenho documento algum, eu tenho uma série de e-mails. Aí você pode até me fazer a pergunta, mas os e-mails e a troca de WhatsApp não serve de prova? Serve. Mas eles servem também para demonstrar a ingenuidade, sim, sem dúvida, doutora, do cliente. E mostra para o juiz, para o Poder Judiciário, o quanto ele não se preocupou em correr risco. Em preservar, né, o patrimônio dele em também. preservar o patrimônio e correr risco. Ele demonstra o interesse em correr um risco alto. Isso vai interferir também numa decisão judicial. Enquanto que se ele tivesse um contrato, tivesse celebrado um acordo com limitação de atuação, com uma previsão de prestação de contas, uma previsão de aportes, uma previsão de uma revisão disso semanalmente ou quinzenalmente, o prejuízo lá atrás poderia ter sido reduzido. Sim, exatamente. Agora correram assim 8 meses, eu estou espantada, ainda estou adequando o procedimento. É claro que junto com o direito aí civil, né, e de restituição de valores, vai vir um direito penal. Sim, sem dúvida. Né? Que não é a minha área, mas eu tenho colegas que atuam nessa área, então a gente sempre chama aí para uma equipe maior para trazer o direito de volta desse cliente. É complicado, né, doutora? A gente sempre tem essa não é mania, né, mas a postura. intenção é de ter sempre tudo documentado. Sim, né? postura. Você sabe que até, não sei seus filhos, mas a minha filha, mãe, eu tenho a prova o tempo inteiro, né, cresce, né, ali dentro daquele meio do direito, né, e a gente sempre, mas tem a prova, mas olha, documentou, tem o contrato, né, e acaba, mas incorporando, né? muito importante esse alerta que a doutora fez, né, em relação a isso. Sim. A gente tem que confiar desconfiando, né, doutora, infelizmente. Ainda mais quando se fala em patrimônio. Exatamente. E tem aquela frase que a gente escuta muito na faculdade e na vida civil também, o direito do outro, ele inicia onde termina o seu. Sim, sem então, dúvida. preservar o seu direito patrimonial ou moral para que inicie o direito do outro. Agora, isentar o seu direito ou ocultar o seu direito ou fazer o direito do outro se sobrepor ao seu, vai ter prejuízo. Então, preserve o seu direito, o direito do outro vai acontecer, esse rapaz teria a remuneração dele, lógico, como investidor, sim, teria a cotação dele. Percentual, se tivesse no contrato, né? Isso, mas o direito de quem está ali como investidor estaria preservado. Sim, sem dúvida, doutora. Doutora, recentemente você realizou uma palestra sobre ética, né? E a gente tem uma pergunta aqui, como você lida com dilemas éticos na sua prática, no exercício da sua função como advogada? Então, esse conteúdo da palestra sobre ética, ele vem de um programa chamado Compliance, que é o programa de integridade exigido pela ISO 9001 lá atrás, hoje já temos a 9031, para as empresas do setor privado. Esse programa de integridade também está no setor público agora, né? A lei de licitações traz no seu artigo 14, agora a lei nova de licitação, que toda empresa, ao licitar com o poder público, precisa ter o programa. E uma das vertentes do programa são 11 pilares. Um desses pilares é ministração de palestras sobre ética, sobre assédio, sobre desvios de conduta. Enquanto diretora jurídica no plano, eu fui responsável por essa implantação.
E aí fiquei com esse conteúdo e vi na empresa privada a necessidade de voltar a falar disso. Porque nós somos uma geração, doutora Gláucia, que nós tínhamos a moral e cívica na escola. Verdade. Né? Sim. Com o passar do tempo, a escola foi deteriorando e não era mais espaço para ter esse assunto. E esse assunto foi ficando em segundo plano. Sim. Hoje se fala muito de tecnologia, se fala muito de redes sociais, muito do internacional, das pautas do meio ambiente, sustentabilidade, mas a moral e aquilo que realmente conduz a sociedade ou conduz o indivíduo todos os dias foi se deixado para um segundo plano. A conduta ética tá para todos nós. O advogado já sai com a cartilha de ética, né? Já, a nossa profissão, né? Aliás, tem um peso grande Sim, na nossa, sem dúvida. Na nossa prova da OAB, a gente é exigido, né, ao estudo integral aí do Código de Ética na advocacia. Então, para algumas profissões, medicina, acredito que sim, esse resgate da ética, do persona ética é feito através do estudo, mas para a maioria acaba ficando no segundo plano. Eu me deparo todos os dias, por exemplo, um relacionamento conjugal, onde as pessoas dormem juntas, as pessoas educam filhos e um com o outro, cada um no seu celular. Um exemplo bem... É verdade, doutora. Bem comum. Sim, sem dúvida. Nos dias de hoje... Não é? Sim. Conversam com outras pessoas do outro sexo, trocam fotos, se deixam seduzir e seduzem. Sim. Então, assim, estar preocupado com aquilo que pode repercutir na sua vida e na vida familiar e na sua vida social de forma danosa... É ser ético, é conduzir isso. Exatamente. Então, não é... Eu falo para as crianças também, para os jovens, né? Você está trocando foto com quem? Quem é que está mandando? Eu estou na praia, estou tirando foto. As meninas, o TikTok, as dancinhas. Sim, sem dúvida. É uma coisa instantânea que a gente quer fazer parte, que eu quero ser incluída. Mas se isso cair numa rede de má fé, se cair na mão... Os danos são terríveis, né, doutora? Entendeu? Aí é algo que pode repercutir na sua pessoa, na sua reputação. Hoje a gente tem os aplicativos que corrigem essas fotos, que montam esses vídeos, de repente põe uma nudez ali indesejada. E é transmitido muito rápido, né? De um pro outro, quando você vê... Tomou uma proporção e prejudica a pessoa. Então, assim, mas eu não faço isso. Mas se cair no seu celular, você vai compartilhar? Sim. Você não faz com a sua imagem, mas se cair de uma outra pessoa desse seu círculo de amizade, você compartilha? Então eu deixo essa questão. O ser ético, ele é para sua pessoa e para todos aqueles que convivem com você. Tem que ter esse cuidado, sabe? Não é só apontar também. Mas não fui eu que passei, foi ela mesma. Não passe adiante. Exatamente. Como o fake news. O fake news também tem esse movimento, né? Esse movimento de desestimular, de deprimir a sociedade, de criar dúvida, de gerar... Desinformação, exata, de gerar desinformação, suspeita. Então, cai um fake news. Eu já vi, eu sei que não compartilha mais, para ali. Seja você a iniciativa de barrar aquele tipo de desestímulo, conteúdo indesejado. A gente não tem que fazer o que todo mundo faz, a gente tem que ter o nosso discernimento. O nosso código de ética em relação a tudo, né, doutora? Isso, sermos os filtros daquilo que a gente quer repercutindo no mundo, né? Eu acho que é isso. Também acho. Doutora, quais são as responsabilidades mais importantes de um advogado para com o seu cliente? Bom, nós já falamos aqui de algumas, né? Nós já falamos aqui do sigilo das informações. Então, hoje a gente tem a LGPD, para quem não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impede que os dados sejam compartilhados, mas quando a gente se formou e quando a gente começou a advocacia, isso não existia, mas nós temos o Código de Ética, como a doutora Gláucia já colocou, que a gente é cobrado por essa conduta, né? Então, a gente já sabia que não podia compartilhar esses dados, carteira de cliente, informação.
assunto que te é revelado em audiência Sim. Consulta? ou na própria consulta, jamais comentar em Sim. rede de amigos, em rede social, enfim, isso é totalmente, não é só vetado, né? Sim. Vetado, nem passa pela minha cabeça. E valor, eu acho que é uma coisa também, Glaucia, que as pessoas não falam, mas o valor que eu pactuo com aquele cliente, se eu dei um certo desconto ou se eu não dei, Sim. se a situação econômica dele é boa ou Os não é, honorários, né? Em relação aos honorários, honorários. isso. Ou até o valor da herança, o valor do patrimônio do Ah, casal. sim, sem Acaba dúvida. sendo dados É, pessoais, mas também tem muita gente que sai falando, já vi é. colegas, sabe? Que sai falando, porque fala O assim, patrimônio do casal ou do inventário, né? isso, entendeu? Ai, olha, você viu quanta É, coisa, tal. sim. Então, esse é o tipo de comportamento desprezível que só denigre. Se o advogado acha que está falando algo que vai somar, não É, vai denegrir a sua imagem. É uma postura sim. exigida pelo nosso Código de Ética da OAB, e mesmo que não fosse, é uma conduta ética Pessoal. persona, Então, acho que são essas observações, assim, sair Sim. falando daquilo É, que te foi premiado ou que te sim. foi compartilhado com É, com confiança, confiança, porque a exatamente. pessoa procura por É, você porque cliente confiou. profissional, na verdade, né? A relação cliente profissional, as informações, né? Isso, todas as informações. E aí a gente adota essa postura na vida. Sim. E aí você fica sendo a esquisita. É. Acontece, não é? Sim, Porque sem você não. dúvida. É. Eu tiro por mim, assim. Eu tenho uma. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de conviver com fofoca. Sim. Porque eu não me enquadro nisso. Eu não vou nunca sentar numa mesa para ficar falando dos outros. Porque a gente adota isso no É. profissional e acaba que, para mim, eu não tenho nesse. Primeiro que a gente não tem esse tempo. É. A É gente não tem esse verdade. tempo de fofoca, né? Para É. lacração. Sim. Não, o Instagram da doutora é cada segundo um flash, né, doutora? Muitas atividades, né? A agenda da doutora realmente é lotada, né? Sim, tá bem Tá bem movimentada. movimentada. É, doutora, nós temos aqui uma pergunta que seria o que você falaria, qual o conselho que você daria para os novos estudantes, né? Chegando nesse ponto da sua carreira, né? De tanta experiência. O que você falaria para o novo advogado? Olha, a gente já vem pincelando algumas aí É, desde o começo desse episódio, mas em primeiro lugar, cuide de você, cuide da sua aparência, né? Tem moda para ser social e tem moda para ser advogado. sim. Não dá para você É, atuar. eu falo, se quisesse vestir de outra maneira, deveria fazer moda, publicidade, né? Porque eles Exatamente. têm uma outra cultura diferente da nossa, né, doutora? Exato, exato. A gente O já viu. advogado, o cliente ainda exige uma seriedade até na postura, né, do advogado. É isso. Eu acho que é uma carreira ainda um quanto tradicional. Toda essa postura de sigilo da informação, de sigilo dos assuntos e do tema que está sendo prestigiado para você, está sendo entregue para você, é porque você conquistou aquela confiança, então seja digno de resguardar toda aquela informação, mesmo que seja com a sua família, cuidado, tá bom? Preserve pela sua aparência, pela sua roupa, pelo o seu dia a dia e se dedique, continue estudando. Eu tinha um plano de todo ano fazer uma especialização. Hoje a gente tem muitas alternativas aí Sim, gratuitas, né? sim. A própria OAB, a ASP, o Essa, Instituto de Direito, ESA, exatamente, Escola Superior da Advocacia. Então, desfrute mesmo desses cursos, se atualize. As leis estão passando por vários processos de atualizações, não pare de estudar. Com a chegada dos filhos para as mulheres, eu senti na pele que fica um pouco mais difícil, não consegui todo ano, mas eu fiz as
minhas especializações, eu fiz 2 pós-graduações no direito empresarial e depois no certificado de compliance. É importantíssimo estar atualizando. Só a faculdade não é suficiente. Sim. E quem ainda pretende alcançar o mundo corporativo, faça uma segunda língua. Eu acho muito importante. Sim. Doutora, as 2 últimas perguntas. A penúltima é de quando a senhora começou, de quando a doutora começou até agora. Como era o seu escritório lá atrás em relação à tecnologia? A gente sabe que depois da pandemia mudou tudo, né? Mas olhando lá para trás, o ritmo de trabalho e hoje, né? Quais são as maiores diferenças? Olha, a maior diferença é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser vistas, para ser exibidas para o maior número de pessoas. Então, através aí de um canal novo, que é o podcast, esses episódios, a doutora está caprichando aí para trazer conteúdo. Essa é uma forma. Não tinha antigamente. Antigamente era o cartãozinho, a placa na rua. Exatamente. E o boca a boca. Ter uma rede social movimentada. Eu tinha um grupo de 8 pessoas. Hoje somos em 2. A gente não precisa, né, muitas vezes, alguns escritórios ainda mantém. Mas secretária, tem alguns processos que você já consegue fazer automatizado. O celular ocupa um espaço imenso. O WhatsApp, que a gente até se incomoda de tanto que é evasivo e a gente fica pressionada a responder, mas supre um pouco algumas demandas que seriam pessoais a outro número de pessoas no time. Os processos estão digitalizados, a gente tem ajuda muito. Antes era grampeador, furador, broquinha, carregava. Então mudou bastante, uma mudança que a gente tem que acompanhar. Os mais jovens já tiram de letra. Sim, exatamente. A gente correu atrás, nós estamos correndo atrás ainda. Doutora, equilíbrio, vida profissional e pessoal. Todo dia. Essa eu quero que você responda. É todo dia, todos os dias. E para você estar bem nas 2 esferas, porque todos nós temos várias esferas na vida, né? Profissional, familiar, individual. Você precisa estar bem consigo. Sim. Então, todos os dias tem esse propósito de estar bem, fazer o que você gosta. E aí todo mundo ao seu redor vai estar bem, vai acabar sendo contagiado. Não deixe nenhum plano para depois, execute os seus planos, corra atrás, não se submeta a realizar planos de outras pessoas, deixando os seus em segundo plano, não. Corra atrás dos seus, que tudo vai acontecer, principalmente se você é mulher, empodere-se, estude, que tudo acontece da melhor forma porque você está bem. É isso que eu costumo dizer. É o principal, né? É o principal, né? Faça atividade física. A gente tem uma campanha forte aqui para as mulheres se mexerem, para a saúde mental. Tem amigas, converse, tem uma rede de apoio de amigas para você ter acesso, para você poder desabafar. E trabalhe, tenha sua independência financeira. Se a advocacia ainda não está sendo suficiente para pagar os seus boletos, não tenha vergonha de ter outra atividade. Sim, sem dúvida. Em algum momento da minha vida, eu fiz até corretagem. Né? Acontecia que no escritório entravam bastante casos de inventário e aqueles imóveis ali ficavam à disposição. E eu não tive dúvida, eu passei a anunciar esses imóveis e pelo meu network, pela minha rede de relacionamento, eu naquela época fui remunerada como corretora. Ou compartilhei dessa remuneração com um colega corretor, dividi com ele e os boletos foram pagos e a gente sobrevive. Doutora, quer falar um pouquinho sobre a Associação Leopoldinas? Quero. A Associação Leopoldinas é um projeto que a doutora Gláucia está comigo lá como diretora jurídica. Eu sou a diretora executiva, temos outras 6 mulheres incríveis para trazer mulheres empreendedoras para reuniões presenciais a cada 2 meses. Nesses encontros a gente acolhe, escuta e capacita essas mulheres. Eu vou deixar aqui as redes sociais, né? Sim, doutora. @Associação Leopoldinas no Instagram.
chama no direct, pergunta tudo o que você quiser. Se tiver uma mulher perto de você, que você acha que precisa de um network, que precisa se relacionar, aquela mulher empreendedora que está sozinha, mudança de carreira, enfim, ou para você mesma que queira fazer novas amizades. A gente tem um encontro agora quinta-feira, né? Não sei quando é que esse episódio vai ser vinculado, mas no dia 29 de agosto vai ter um encontro nosso. Se não for nesse, nos próximos, venha conhecer. Também fazemos as caminhadas, né, doutora, em relação ao mês de agosto. Fala um pouquinho. A caminhada foi ideia da doutora Gláucia, no mês de agosto, agosto lilás, é um mês de conscientização ao combate à violência doméstica. E a gente teve uma triste notícia o ano passado, um crime na rua que a gente mora, e um feminicídio, né? Um ex-marido. E aí a gente não conseguiu ficar com essa notícia guardada. Sem se mover, né? Sem se manifestar, mesmo com o movimento. A gente foi para a rua no dia 30 de agosto do ano passado e nós vamos de novo agora pela segunda caminhada pela paz na Leopoldina, e todos os anos a gente vai estar nas ruas e cada vez com mais mulheres. Às vezes a gente acha que não acontece, só acontece no Jornal Nacional, mas não, né? Acontece do lado, na nossa rua, no nosso bairro. E não são só mulheres, tá? Idosos e crianças sofrem de violência. Então, assim, se você é vizinho, se você é síndico de um prédio, você escuta algum barulho suspeito, não se cale. Denuncie, 190, chama a polícia, chama o conselho do prédio, faça uma reunião, porque essa família precisa de ajuda. Antes que seja tarde, né? Sim, doutora. Doutora, foi um prazer estar aqui com você, com a doutora, sempre linda, uma guerreira. É um exemplo, doutora. Eu me inspiro muito na vida da senhora. Muito obrigada, Gláucia. Obrigada, muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Obrigada.